E é isso. Meu Tô marido, muito feliz. ele tá fazendo MP? MMP Nossa, é um procedimento que dá tadinho. pra fazer tricológico. É? Pra ajudar na queda capilar, Gente, alguma O falha. que é MMP? É umas agulhinhas, né? Mas é? não dói. Ele chora, gente. Sério? Mas é homem, né, amiga? Ah, é Põe uma homem. mulher pra fazer, vai Ele sorrir. chora. Pontuou bem, tá? Nossa, o Alok, eu falo que é o meu pior paciente. O Você paciente que faz mais ele? me dá... O Alok, agora não mais, porque a gente fez um combinado. Eu falei, não quero mais me meter aí. Gente, ele reclama demais. Vai fazer um botox. Eu lembro que a última vez que eu fiz botox nele, falei, não, tive que dar bolinha de alívio, sabe? Pra ele. Amor, não, por favor, lindo, não tá doendo. É da sua cabeça, eu nem coloquei nada ainda. Não, fica suado, com medo, sentindo, sabe, Passa mal, aflição. assim? Passa mal. Não pode... O Alok também é um caso à parte, né? Ele não consegue nem falar de sangue. A gente achou que ele não ia conseguir nem assistir o parto na época. Teve que fazer um trabalho ali emocional. Já botou um banquinho do lado pra sentar. Caso, né? Nossa. Mas homens, no geral, né? Tem essa... Gente, Tem mesmo. será que tem esse estudo? Porque homem sente muito é mais dor verdade. que mulher. Não é, Do não que é mulher. Eu falo que o verdade. meu maior sonho era que os homens passassem por uma gestação só, um parto só. É. Um só. Aí eu acho que mudaria o planeta, assim, sabe? Mudaria toda tudo, o universo. Não, e o Alok porque- fala que depois do parto, ele falou, nossa, eu te enxerguei outra mulher, hoje em dia eu não ouso a reclamar de nada do seu lado, porque realmente, parto... Ah, que bom que ele valoriza, É, né? Incrível. demais. E aí, como é que você faz pra... Você falou que tava viajando. Onde vocês estavam mesmo? Agora a gente foi pra Tailândia, o Gente, casamento do vocês- irmão do Alok. E vocês viajam para uns lugares muito diferentes. Ai, Eu amo adoro acompanhar viajar, suas viagens. Tá? Eu amo. Gente, eu amo viajar. Vocês também? Aham. Nossa, eu amo Você viajar. tem ideia de quantos países vocês já foram? Perguntei pro Alok isso esses dias. Ele falou, amor, você tá me fazendo essa pergunta? Não vou saber. O Alok tinha 12, eu acho, 13 passaportes carimbados. Gente. É muita coisa. Eu tenho 3. É muita coisa. É muita coisa. Eu fico imaginando ele, né? Mas no caso, um dos meus também venceu, então tive que renovar, tinha folha valendo ainda, mas o dele são 12 passaportes carimbados. calma. Se eu não me engano, são 12. Amor, se eu tiver falando Amiga, besteira, me lota corrige. de carinho, vai ter que fazer outra. Mentira. Aham. E quantos carimbos cabem numa página? É só um? Não, Não, quatro. vários. Meu Deus! E são várias folhas. Eu lembro que quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, quantos passaportes. E ele guarda tudo? Tava na casa do amigo dele, que trabalha com ele. Eu tava na casa do amigo dele e, por um acaso, a gente começou a achar. Ele falou, nossa, olha o que tem aqui. Eu Tá, tem comecei que a pegar. guardar Tinha... essas Aham. coisas, né? E essa viagem vocês foram porque era casamento, né? A gente foi porque era casamento. E aí o Alok, coincidentemente, tinha data de trabalho lá. Ele tinha uma festa em Phuket, lá na Tailândia. Então a gente já fez uma viagem que conseguiu atender tanto a necessidade dele de trabalho, né, quanto o lazer que foi o casamento. Foi uma delícia. E aí, como é que vocês... Eu sei que essa foi trabalho e lazer, e o casamento, mas assim, quando vocês querem viajar pra curtir, como é que vocês fazem pra escolher? O lugar? É. Geralmente, o Alok toca nos lugares muito legais, né? Então, assim, geralmente a gente consegue já conciliar o lazer com o profissional dele, né? E são lugares que eu nunca tinha ido, então às vezes eu quero ir para conhecer e tudo mais, e a gente consegue conciliar. Nossa, tem uns lugares muito diferentes mesmo. Muito. Pois é. Assim, China, o Alok sempre vai, é um lugar que eu ainda quero conhecer melhor, sabe? Você Eu já não foi? conheço. Não. Não, nunca fui para China, eu queria ir, queria conhecer. Eu fiquei pouco tempo no aeroporto, mas não cheguei a Não conhecer. desceu. Queria ir para Singapura, uns lugares bem Gente. diferentes também que ele vai, que ele sempre fala que assim, Japão também. Tem um sonho de conhecer o Japão, não conheço o Japão. Eu queria conhecer. Sabe o que eu queria falar? Da sua infância, que você nasceu na Bahia. Eu nasci no interior da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista. Ah, Vitória da Conquista. Fica a 600 quilômetros da capital. Sim. É super conhecido. Quem que é de Alguém mais é de Vitória da Conquista? Não, Quem que não veio aqui lembro. que falou que Mas mas tinha. Né? Tinha. Mas é conhecido Vitória da Conquista, gente, não? É, Ou pra assim, mim é muito comum. Não, sabe que todo mundo que eu falo Vitória da Conquista, eu conheço, eu tenho um tio, eu tenho uma prima, eu tenho um amigo e tal. É. Porque não é tão pequeno. Não mesmo? A gente Quantos tem habitantes? 400 mil habitantes. Ai, É grande, grande, a terceira maior cidade da Bahia. Caraca. Primeiro Salvador, segundo Feira de Santana e terceiro Vitória da Conquista. É grande. Mas olha, é sul da Bahia, né? Então é já divisa com Minas. Por isso que o meu sotaque é um pouco mais mineiro. A gente fala mais Minas, Conquista. Tanto é que quando eu fui morar em Salvador, quando eu tinha 12 anos, fui
morar lá, e aí o pessoal da escola sofria bullying com isso, porque eu falava muito um mineiro, puxando conquista. O pessoal perguntava 1000 vezes por dia, de onde que você é? Só para eu responder, Vitória da Conquista. Sabe assim, isso, tá? Charminha, Ai, meu conquista. Deus, porque eles falam conquista. Ah, tá. É. Mas você ficou até os 12 lá, então? E aí você foi pra Salvador Aí eu por fui quê? para Salvador estudar mesmo, fazer ensino médio, queria fazer medicina. E apesar Você já de sabia Vitória... que você queria fazer Calma, você medicina? tava estudando Eu- medicina com 12 anos já. Não, eu tava fazendo... Eu fui para fazer ensino médio. Fui para lá com 12, 13, mas entrei no ensino médio na idade de 15 anos, né? Uhum. E aí eu já... Na época eu não lembro, a minha mãe, a gente tinha esse hábito no interior de ir pra capital para estudar, sabe? Hoje em dia, tipo, eu volto para lá, eu sei que tem muitas escolas capacitadas e antigamente não tinha muitas opções de escolas que tinham ensino médio, né? Então, acabou que minha mãe me mandou para lá, eu queria fazer intercâmbio também, e aí acabei indo para Salvador estudar. Você foi sozinha? tá fazendo a Aham, mesma eu pergunta. fui. Só que a minha mãe ficava comigo, né? Boa parte do tempo lá. Aí ela ficava indo para Vitória e ficava em Salvador comigo no período de aula. Mas eu sempre estava indo todo final de semana, de 15 em 15. Qual pra que é a Vitória da distância de... 600 Ah, é quilômetros. verdade, você falou. É. Umas Nossa, 6 longe. horas, Mas é um então, voo né? rapidinho. Seis É, horas. 6 horas. Ah, mas você mais ia ou de menos. avião. É, tem voo. Tem voo. Ah, Entendi. bem melhor. E aí você estudou lá até que idade? Aí eu finalizei o ensino médio lá. E aí, depois que eu passei para medicina, eu fui para o Espírito Santo. Para uma cidade perto de Vitória, uma cidade que chama Colatina, no Espírito Santo. Alguém conhece? Nossa, não conheço. Colatina. E que é interior desde do quando Espírito Santo. você descobriu que você queria fazer medicina? Porque, gente, é muito específico, é um dom, né? Na verdade mesmo, assim, quando eu descobri que eu queria fazer medicina, eu fiquei até com medo. Eu falei, nossa, porque eu já sabia que ia precisar enfrentar uma longa estrada, né, de estudos mesmo, assim. Eu acho que qualquer área, né, que você se propõe a fazer, você tem que estudar muito. Mas medicina carrega esse peso, né, É. de, medicina e tal, vestibular. E no início, os meus pais só queriam que eu fizesse faculdade federal ou estadual. Então, era mais difícil ainda, né, naquela época. Porque hoje em dia, particular também tá muito difícil. Na minha época também já era difícil de passar em particular. Mas lá atrás era mais fácil, né? Tinha essa diferença. Então, no início, os meus pais só queriam que eu fizesse federal ou estadual. Então, eu fiquei 3 anos tentando até passar. Aí, eu passei em Colatina e logo em seguida saiu o resultado do Rio, que eu passei também. Mas eu fui primeiro para Colatina, porque eu não tinha certeza se eu ia passar no Rio. E aí, quando o resultado do Rio saiu, migrou. eu migrei. Ah, então você nem chegou a estudar lá. Fiquei pouco tempo lá. E, gente, 3 anos de cursinho, é isso? Foi. E aí, É só muito tempo. vivia estudando, assim. Aí, posso Ué, falar? mas foi na terceira vez que você passou? Aham. Uai, tá ótimo. Então, Não, fazendo milhões de provas, né? Eu fiz Ah, muitas entendi. provas. Durante 3 anos, tem vestibular no meio do ano, no final do ano. Tem uns Tá. vestibulares fora de época, né? Desses de meio e final. E a partir do segundo ano, eu já estava tentando particular também. Tá, entendi. e aí você só... E, assim, posso falar? Foi a época mais difícil da minha vida, assim, de questão de... Nossa, é muito difícil. A Mental? galera que... Muito. É. Mexe O muito psicológico, eu acho que é o mais importante, né? Mexe muito com o psicológico. A turma que deve estar fazendo cursinho aí deve entender o que eu estou falando, porque os meus pais são muito exigentes. E eu só estudava, 24 horas por dia. Não podia fazer nada, não viajava. Não, viajar, meu Deus do céu. sabia nem Eu não o que tinha era nem redes sociais, não sabia nem o que era Instagram. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Foi bem na época que o Instagram começou a aparecer, né? E eu não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, era 24 horas estudando. Eu pra não fazia desfocar. cursinho para não desfocar. E uma opção minha também, Sim. sabe? Os meus pais eram exigentes, mas... Ah, não, você não vai ter redes sociais. Não era assim, entendeu? Foi uma escolha minha. É pra focar, né, gente? Porque senão... E aí, eu vi que no primeiro ano, quando eu ainda era maleável, tava difícil de passar. Eu falei, não, você precisa se excluir do mundo para você conseguir, sabe? E foi muito difícil. Aí ela se excluiu. E aqui temos um holograma de romance. Gente, mas eu muito admiro, difícil. sério. Eu acho que realmente é uma profissão assim. E eu acho que toda essa Tirar o turma que chapéu. faz cursinho, eu acho que deveria ter um acompanhamento psicológico, porque até hoje eu carrego algumas coisas dessa época que eu falo, nossa, ai, machuca saber, machuca lembrar, sabe? Tipo, época de cursinho, no cursinho só se fala disso. É impressionante. Você senta na cadeira do cursinho, você chega lá às 7 horas da manhã. Ai, você viu, fulana passou. Ah, Beltrana E passou. a pessoa que tá do seu lado é sua concorrente. É sua concorrente. Então, tipo, eu tô indo fazer... você dorme e acorda pensando nisso.
E eu lembro que, tipo, os meus pais também na época, né? Alguém passava, vai pra jantar de família, Natal. Ainda não passou. E aí, passou e tal. Aquela Dava vontade de falar, olha, na pressãozinha. hora que eu passar, eu vou te falar. Todo mundo Você vai saber tá na minha porque testa. eu vou colocar, assim, um outdoor na cidade, sabe? Porque eu vou ficar tão feliz. E aí tem essa pressão, sabe? Já não basta a nossa própria pressão, né? Que a gente sou uma pessoa que sou exigente, então, né? A gente quer passar. Então, nossa, foi muito difícil. Mas assim, o tempo que você estudou, esses 3 anos estudando, foi lá em Salvador? para tentar medicina. Eu É. fiz na minha cidade, Vitória da Conquista. Ah, Eu tá. Então você terminei se o ensino formou, médio e fui para lá. voltou pra estudar, e aí depois quando você passou... Eu lembro, meu irmão morava em Aracaju na época. Meu irmão fez faculdade lá. E eu fiquei um tempo lá, em Aracaju também. Eu fiz um pouco de cursinho lá também, mas logo voltei para minha cidade. E aí você prestou em vários lugares. E eu fiz. E olha que louco, né? Eu saí da minha cidade para poder fazer ensino médio. E aí voltei para minha cidade para fazer cursinho. E passei estudando na minha cidade. Então, tipo assim, fiz cursinho lá e fiz aula particular também com uma professora das matérias de peso, né? Biologia, física, química e matemática. Gente. Nossa, eu acho que deve ter sido uma época bem difícil. Ainda mais porque é uma difícil. idade que você... Eu E não você sei. vê todo mundo aproveitando, Então, viajando, você várias acabou amigas. de formar, e você vai Aí eu viajar, e ficava, tem a tipo, viagem de formatura. ai, por que que eu tô com vontade de fazer medicina romana? Por que que você não escolhe outra coisa? Porque, sabe? Aí você vê suas amigas viajando, todo mundo viajando. Mas você se via todo fazendo mundo outra coisa? Ou não? Eu não me via fazendo outra coisa. Eu sempre quis fazer medicina. Se eu não fizesse medicina, eu faria talvez arquitetura, por conta do lifestyle da arquitetura. Também eu sou uma pessoa que gosta muito de decoração. Mas eu já uso isso no meu dia a dia, né, na minha casa e tudo mais, então já aplico isso em alguns momentos. Não me via fazendo isso pro resto da vida, como eu vejo a medicina. E aí foi isso. E aí, quando você passou, você lembra como é que foi onde você tava? Gente, Como é que você... meu Deus do céu, você não tem noção. Quando saiu o resultado de Colatina, eu lembro que, tipo, eu olhava 10 vezes, eu fechava o site, voltava. Eu falei, não é possível. Não, será? E voltava de novo. Não, e o celular tocando, todo mundo mandando mensagem e tal, porque você cria as amizades são todas de cursinho, né? Então, todo mundo na mesma fase. Então, tipo, mensagem tocando, professora ligando, a minha mãe. Eu falei, gente, não é, será mesmo? Você olha, não, tomara que esse nome não saia daqui. É isso mesmo que eu tô vendo? Será que não foi E aí- engano? É, Aí você não. atualiza, Só que eu tinha F5 feito uma some, né? prova muito bem elaborada, sabe? Assim, eu estava muito preparada no ano que eu passei. Eu sentia que esse era o ano, sabe? Porque eu estava muito preparada. E aí foi. E aí a depois, prova logo do em seguida, Rio, veio e do aí Rio. eu fiz as provas mais ou menos na mesma época, só que o resultado da prova de Colatina saía antes. Como eu não sabia, né, não tinha certeza, eu falei, vou garantir. E aí tem a data de matrícula e tudo mais. Eu falei, não, pai, eu preciso matricular pra garantir. E E aí- aí fui pra lá, pra Colatina. É uma Então, cidade bem pequena. E querendo ou não, tipo assim, quando você vai pra um lugar novo, você vê apartamento, vê tudo. Vi, Você chegou a ver tudo. Tinha uma amiga minha que estava fazendo já medicina lá, Thaís, e eu fiquei no apartamento dela, esperando, né, por esse momento. Aí logo depois eu passei no Rio, falei, amiga, Tô indo. já vamos tô indo. embora. Tinha acabado de fazer a matrícula de Colatina, liguei pro meu pai, e meu pai foi super resistente, assim, porque ele não queria que eu fosse pro Rio. Eu jurava que você era do Rio, sabia? Não, aí eu morei 6 anos lá. 6 anos. De Foi medicina, o tempo de medicina. E você morava sozinha? Eu morava com uma amiga, a Carol, morei 6 anos com essa amiga minha, uma super irmã. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela, mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E aí ele te pediu em casamento na Grécia, né? Ele me pediu em casamento. Não, ele me pediu em Não foi? casamento aqui em São Paulo, no Dia dos Namorados, em 2000 e... Meu Deus, em 2018. O que é o negócio lá do barco? Aí a gente foi pra Grécia, logo em seguida, o que aconteceu? Quando ele me pediu em casamento, a aliança não serviu. Ficou muito grande. Aí a gente colocou pra reformar e a gente estava na Grécia. E aí foi quando ele fez um pedido mais oficial, assim, aí a gente divulgou. Mas, inclusive, no dia que ele me pediu em casamento, foi o dia que eu descobri que o bebê que a gente tinha perdido, porque a gente perdeu um bebê, não sei se vocês se lembram disso, e a gente não era casado, né, na época ainda, a gente só namorava.
E foi no dia que eu recebi a mensagem dizendo o sexo do bebê que tinha perdido, que eu não queria saber. Na mesma hora que a gente compartilhou isso, ele tinha feito uma surpresa de me pedindo em casamento. Nossa, E ele fala que foi quando ele teve o start, assim, que virou a chavinha de que ele viu mesmo que eu era a pessoa que ele queria, né, viver, passar o resto da essa vida. vida. Foi quando a gente perdeu esse bebê e foi tudo no mesmo dia, assim, então conectou tudo. E vocês chegaram a investigar a perda, assim? Então, como médica, eu sei que é uma coisa que pode acontecer, né? É muito comum isso acontecer, perda gestacional, assim, ainda mais primeira gestação, você tentando ali e tudo mais. Aborto espontâneo pode acontecer, né? Natural. E aí, o Alok não, né? Como ele é meio traumatizado com tudo, assim, ele ficou muito preocupado na época. Ele, ai, meu Deus, será que pode ser alguma coisa comigo? Será que pode ser? Eu quero entender e tal. E a gente mandou o material para análise. Na época, a gente fez né? Tive que fazer a curetagem, a gente mandou o material para análise. E aí foi quando o resultado saiu. Depois eu falei, gente, eu não quero saber o sexo. Eu falei para a médica, eu falei, eu não quero saber, porque geralmente nessa análise vem o sexo, né? Eu falei, eu não quero saber, porque eu não queria ficar com isso guardado, sabe? Eu falei, ai, não quero, não precisa, sabe? É um bebê que estava aqui, que eu, né, acolho como um filho ou filha, mas eu não queria saber o sexo. E aí eu recebi um e-mail nesse dia que ele me pediu em casamento. Lá e na aí, Grécia. aqui em São Paulo. Ah, aqui em Aí eu São fui Paulo. olhar o e-mail e era um e-mail de um laboratório, mas eu não sabia que o laboratório era o laboratório que a gente tinha mandado a análise, porque foi a médica que mandou, né, para análise. Eu achei que fosse algum laboratório lá do Rio, porque eu já estava fazendo internato na época. Então eu recebi e-mail de laboratório e tudo mais, né? E aí eu, caraca, abri sem pensar. Quando eu vi na primeira página já tinha o sexo. Eu falei, nossa, eu não acredito. E era uma menininha, né? Aí eu tive que compartilhar com ele na hora, assim. E quanto tempo que você tava? Quando eu perdi, É. 8 semanas. Ah, eu Foi um também. aborto espontâneo. Foi na primeira vez. Foi. É sabia. muito mais comum do que a gente pensa, né? Só que é traumatizante, né? Você muito. perder um bebê. Então, eu acho que foi... E essa parte emocional foi que mais me pegou. E do Alok, além dessa parte emocional, teve esse trauma, né? De tipo, meu Deus, por que aconteceu isso? Mas não é normal. Perder um Não, bebê, não posso achar isso natural. Sim. Sabe? Mas dentro da medicina, tecnicamente falando, fisiologicamente falando, a gente vê, né, que os números são altos de aborto espontâneo. 25%. Infelizmente. por aí. E aí a gente acabou mandando e foi Eu isso. também passei por isso. Você passou também, Aham. Bu? Não Com sabia. 12 semanas. Foi mesmo. Foi bem tenso também no Foi. começo, assim. Ai, é E traumatizante, você né? sentiu dor assim ou não? Eu não senti nada. Nada. Eu senti um pouquinho de cólica, mas na gestação em si você pode sentir um pouquinho de cólica, né? Assim, não é... Às vezes acontece, na gravidez do Ravi eu também senti um pouco. Mas... E era a minha primeira gestação, então era tudo muito novo pra mim, né? E Você foi não muito entende rápido. nada, né? Eu descobri com 5 semanas e com 8 eu perdi. Foram 3 semanas nesse período, Sim, sabendo que eu tava mas não era gestante. planejado também. Não, não era. E aí isso E foi querendo ou aí não- que deu o start na gente de, tipo assim, uau, tipo, nossa, eu sou mãe já, mas como assim? Mas será? Eu acho que eu quero, eu acho. Quer dizer, eu já sabia que eu queria ser mãe, né? Mas agora, eu quero ser agora, eu tô pronta. E deixou mais aflorada essa vontade, sabe, de ser mãe. E de construir uma família com a Loki. Nossa, eu acho que depois que eu perdi também, eu fiquei muito assim. Na hora que eu descobri, o primeiro eu fiquei tipo, meu Deus, agora, mas não estava preparada, não planejei. E aí você fica se fazendo um monte de pergunta. E aí, depois que eu perdi, eu falei, não, mas, poxa, né, acho que eu quero. Me sinto mãe, né? Exatamente, foi a mesma coisa. O meu primeiro momento foi esse também, tipo, pensei, eu falei, nossa, mas agora eu tava no final da faculdade, fiz os cálculos, eu falei, nossa, Loki, eu vou estar, tipo, com 7 semanas, 8 semanas, no dia da minha formatura, meu vestido já estava sendo feito, uns pensamentos tão infantis, assim, tipo, que hoje em dia, na minha cabeça, nem tem como, nem passa perto, né, mas eu falei, nossa, eu vou estar, tipo, com a barriga gigante na minha formatura, não foi isso que eu planejei. Eu queria estar assim, assado, e o Alok, mas não é você que planeja, você deseja, mas não é, né, o caminho quem escreve não é você, você tem que aceitar agora e tal. E aí eu fui trabalhando isso na minha cabeça, o Alok ficou extremamente feliz, eu achei que as reações iriam ser o contrário, né, que ele ia ficar assustado, mas ele ficou muito feliz. E, tipo, saiu contando pro time dele e tal, no dia,
E eu, mas calma, eu fiquei muito assustada. E aí ele ficou meio assim, até por conta da minha atitude, né? Ele, mas eu tô te vendo tão assim, preocupada, você não quer e tal. Aí eu comecei a refletir melhor. Eu falei, nossa, eu sempre quis ser mãe, por que não? Tenho certeza que ele é o cara da minha vida. E já tô no final da minha faculdade, e, sabe? Eu acho que esse deve ser o momento. E a gente tem o negócio da gravidez na adolescência, né? A gente acha que a gente é adolescente até 30 anos. Não, e primeira gestação, né? Você não tava esperando por isso. Você fala, nossa, será? Nossa, susto, eu mãe, aí né? você já começa a se olhar, já começa a se perguntar demais. É meio estranho, né? Assim, no primeiro momento. Muito. Mas fortaleceu vocês dois, né? Como Muito, casal. gente. Nossa, é o que eu tô te falando. Depois desse dia, tudo mudou, assim. A gente já tinha uma relação muito boa, né? De casal, assim. O Alok sempre foi muito parceiro. A gente sempre se deu muito bem, assim. A gente Vocês teve uma relação moravam muito juntos boa. já? Não. Não moravam. A gente casou depois da formatura, a gente casou e aí eu vim morar em São Paulo. A gente foi morar juntos. Que ano E foi aí- isso? 2018. Do casamento, né? 2019, o casamento. Eu formei em 2018, final do ano. Aí, 2019, em janeiro, a gente casou e eu vim morar em São Paulo. Foram pra lua de mel pra Maldivas. E aí, a gente foi pra Maldivas. Aham. Não foi lá que ele machucou? Ia contar Você- isso você- agora. Ele machucou. O Alok quebrou, na verdade, rompeu o tornozelo, ligamento, Como que ele fez isso? andando de wake. Foi fazer wakeboard lá. E Ai, aí, vai, no você primeiro dia, Gente, a gente que chegou, delícia. tinha acabado de chegar, delícia. primeiro e segundo dia. Ele foi e eu assistindo ainda, porque eu tava gravando, tem até o vídeo. Ele até divulgou na época. Wake Ele é de fazendo- barco, né? Não, na verdade é uma prancha, né? Que você vai segurando. Então, e é como se fosse um surf. mas quem na... puxa? É o barco. Um barco. Sim. Acho que jet ski também pode puxar, né? Se eu não me engano, acho que sim. Mas nesse dia eu tava no barco e ele fazendo wake. E aí ele, uhul, amor! Na hora ele capotou no wake e aí na água. Só que eu não percebi. Eu vi que ele tinha caído, mas quando você tá fazendo wake, é normal, né? Cair e tudo mais na água. E aí ele não levantava direito. Quando ele levantou, ele não... Sabe quando não se acomoda de firmava. novo? Não firmava, não se acomodava. O que aconteceu? Para. Amor, socorro, tô passando mal, tô passando Meu mal, tô Deus. passando mal. Acho que eu quebrei meu pé. E aí ele não conseguia botar o pé na bota, né? Na prancha. E aí a gente pegou ele e tudo mais. E aí ele ficou com o pé quebrado. Ele não podia entrar no mar, na Maldivas. Que delícia, né? Nossa. Não, E a sério, assistência gente. médica lá? É difícil, não? Difícil, cara. A gente teve que ir pra uma ilha perto, num mini botezinho. Foi bem difícil. E aí ele ficou usando a muleta e a bota também, né? Até a gente voltar pro Brasil, fazendo muito gelo, e enfim. Sentia dor, bastante dor. Ele ficava, tipo, com o pé imobilizado o tempo inteiro, né? Foi no tornozelo. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, ele cuidou, não precisou operar, Ai, que mas bom, perdeu de curtir como deveria a Maldivas, né? Inclusive, amor, a gente precisa voltar. Vocês ainda não voltaram depois. Ele que fala isso, ele falou, eu quero voltar para entrar no mar e tudo mais. Sem porque wake. ele não podia mergulhar, né? Porque tava com o pé imobilizado e tudo mais. E aí eu, tipo, mergulhava meio que escondido, porque eu não queria mergulhar na frente dele. Esperava ele dormir. Aham, tipo, acordava mais cedo, eu falava, vou dar um mergulho, porque é mó chato, né? Imagina, você acabou de casar, tá na lua de mel, você aproveitar, assim, tipo, a pessoa meio que olhando, eu ficava com um pouco desse sentimento, sabe? Aham. Aí ele brinca comigo, ele falou, você mergulhava escondido, você ficava... Você acha que eu não sei? Chegava molhado, tomei banho aqui no chuveiro. Amiga, já que a gente tá Mas falando ele não de... se incomodava não, também, eu que ficava com isso na cabeça, sabe? Tipo, ai, não quero ficar, ai, amor, vou andar de jet ski agora, eu vou fazer isso, eu vou... Sim, Faz é muito muito mais a sentido, gente né? que não quer, do que lógico. ele. Óbvio. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como um emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método onde eu ensino tudo que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre!